uh, hoje, já está gravando? Já está gravando, ótimo. Hoje, então, nós vamos falar aqui sobre replicação de DNA. Essas aulas, a aula passada, hoje, a aula da semana que vem e a outra, que é mitose, elas estão todas encadeadas e elas foram pensadas para ser feitas nesta sequência específica, porque ela é toda amarradinha, tá certo? Na semana que vem, quem vai dar essa aula de ciclo celular para vocês é a Elidamar. E eu volto na outra para fazer a aula de mitose, tá certo? Mas veja, estrutura do DNA, replicação, a duplicação do DNA, o ciclo da célula e depois a mitose, elas têm que estar todas muito amarradinhas, porque vocês vão ver que é uma linha de raciocínio só, tá bom? Então, quando a gente já começa aqui, eu vou puxar esse último slide que a gente teve. Esse primeiro slide a gente já viu ele na aula passada, né? E basicamente o que a gente tem aqui, então, seria que o modelo de dupla hélice do DNA surge em 1953, né? Ele é proposto por Watson e Crick, a partir de um monte de informações que eles coletaram de outros trabalhos. Os principais, então, seriam o trabalho do Irving Chargaff, em que ele delimita aqui as quantidades de adenina, timina, guanina e citosina nos diferentes organismos, ela é diferente, né? Então, se você pegar a quantidade de A, C, T e G num sapo, ela é diferente da quantidade das proporções, né, de A, C, T e G numa minhoca, por exemplo, mas que, independente do organismo que a gente estiver trabalhando, as quantidades de adenina são sempre iguais às quantidades de timina e as quantidades de guanina são sempre iguais às quantidades de citosina, tá? Com base nessa informação, juntou ainda a informação do trabalho da Rosalind Franklin aqui com a difração do raio-x no DNA, né? Em que ela descreve isso aqui como sendo, então, uma molécula helicoidal que tem um giro para a esquerda, com uma repetição a cada 3,4 angstrom e uma outra grande a cada 36 angstrom e uma largura de 20 angstrom aqui, tá certo? Com base nisso, nessas informações, então, o Watson e o Crick, também com informação aí da estrutura das moléculas, propõem a estrutura tridimensional do DNA como sendo, então, duas fitas antiparalelas de DNA, em que você tem sempre o pareamento de adenina com timina, de citosina com guanina, e que ela é uma molécula que ela é uma dupla fita, torcida em hélice, sendo que os nucleotídeos acontecem, então, aqui, a repetição deles a cada 3,4 angstrom ou 0,34 nanômetros, e que você tem uma repetição maior aí a cada 10 nucleotídeos, então, com 34 ou 36, aí depende da conta certinha, né? Mas que você tem a hélice se repetindo, e aí você tem a molécula do DNA. Agora, mais do que essa informação da estrutura tridimensional do DNA, o que esse modelo proposto pelo Watson e Crick, ele automaticamente nos informa aqui, é que ele também abre a possibilidade de um modelo para a gente propor a duplicação dessa molécula de DNA, certo? E aí eu vou contar um pouquinho para vocês dos experimentos que foram feitos antes da gente chegar no modelo que a gente tem hoje. Com base no que a gente tinha de informações, o trabalho de Meselson e Stahl aqui, ele tinha um teste onde ele fazia 3 possíveis tipos de duplicação do DNA, tá certo? Que ele chamou de hipótese conservativa, hipótese semi-conservativa e uma hipótese dispersiva. O que eram essas hipóteses? Veja, essas hipóteses
Na conservativa era o seguinte, eu tenho uma fita de DNA original aqui, tá certo? E quando for acontecer a duplicação deste DNA, essa fita original, ela se mantém e é feita uma cópia das duas fitas dela. Então, veja, essa molécula de DNA, ela fica intacta aqui, tá certo? E o que surge daqui é uma nova. Isso aqui era até para ser rosa, não era para ser azul, tá certo? Então, ela se manteria a molécula original, sendo que novas seriam feitas todas as vezes que a gente tivesse a duplicação. A hipótese semi-conservativa, ela leva em consideração aqui de que somente uma das fitas do DNA ela é mantida a cada ciclo de replicação e a outra fita é copiada, tá certo? Então, veja, essa hipótese semi-conservativa tem, então, a gente tem aqui uma molécula original em azul, após o primeiro ciclo de replicação, o que a gente teria é que uma das moléculas originais se mantém, azul, e uma nova é feita, essa nova rosinha aqui, tá certo? E a mesma coisa do outro lado. Uma original se mantém e uma nova é feita, sendo que essa fita original em azul, ela vai se mantendo sempre e novas vão sendo feitas por aqui, tá bom? E por fim, a gente tem ainda um terceiro tipo de hipótese, que seria essa hipótese dispersiva, em que basicamente o que ela propõe é que essa fita, toda vez que ela for ser duplicada, ela vira uma quimera de fragmentos novos e fragmentos antigos, tá certo? Então, o que a gente teria é que esse fragmentozinho da molécula original, que aqui está em azul, ela iria cada vez mais se diluindo com os fragmentos novos. Então, repara, aqui é mais ou menos meio a meio azul e rosa, aqui você já tem 1/3 azul, 2/3 rosa, e isso iria se dispersando conforme os ciclos de duplicação de DNA fossem se passando, certo? E aí, o que esse pessoal fez, esses dois camaradas aí fizeram, para comprovar qual era o tipo de replicação que tínhamos aqui do DNA? Eles montaram esse experimento aqui da seguinte maneira. Veja. Primeiro, eles pegaram bactérias e cresceram essas bactérias em um meio e o único tipo de molécula de nitrogênio que estava sendo disponibilizado para elas era um nitrogênio pesado, tá certo? Um nitrogênio 15. Ou seja, se no nosso DNA a gente é composto de bases nitrogenadas, né? Pegou? Né? O que acontece é que todas essas bases nitrogenadas elas teriam esse nitrogênio pesado como marcador para a gente utilizar aqui, tá certo? Então, se nós fizéssemos a extração do DNA destas bactérias e centrifugássemos esse DNA em um meio se não me engano, isso aqui é alguma coisa de prata, eu vou lembrar o que é exatamente, mas esse DNA ficaria todo agrupado aqui em uma banda relativa ao peso desse DNA, tá certo? Se ele tem um nitrogênio mais pesado, então, o que acontece é que esse aqui seria o meu marcador do DNA com todas as bases nitrogenadas marcadas com nitrogênio 15. O que esses caras fizeram depois disso? Pegaram essas bactérias e transferiram algumas para esse meio de cultura com nitrogênio normal, nitrogênio 14, nitrogênio mais leve, tá certo? Ou seja, a partir desse momento aqui, todas as novas bases nitrogenadas que fossem incorporadas nessa molécula, elas seriam sempre mais leves do que as bases nitrogenadas que já existiam, tá certo? Deixou passar um ciclo de replicação, e aí eles fizeram o mesmo procedimento, extraíram o DNA de algumas e centrifugaram naquele mesmo meio de centrifugação que foi feito antes, tá certo? E para surpresa deles, o que eles encontraram é que essa banda ela não foi tão para o fundo do tubo, ela ficou numa parte mais intermediária, tá certo?
Ou seja, mostrando que este novo DNA, ele tem tanto... a nova molécula do DNA, ela tem tanto bases nitrogenadas com nitrogênio 15, como bases nitrogenadas com nitrogênio 14, tá certo? Se é isso, então veja. Se a hipótese verdadeira fosse a hipótese conservativa, eu teria o quê? Numa primeira centrifugação, somente a base azul com nitrogênio pesado, tá certo? E se eu fizesse uma segunda centrifugação, eu teria o que aqui? Uma banda de nitrogênio, de DNA com nitrogênio 15 e uma outra banda com nitrogênio 14, tá certo? Mas não é o que eu vejo. Você percebe que eu tenho aqui uma única banda intermediária. Esta banda que deveria existir aqui, se a gente tivesse a replicação conservativa, ela não existe. Então, só nessa primeira geração aqui, a gente já exclui esta hipótese. A conservativa já está fora do jogo. Então, me sobra ainda a semiconservativa, tá certo? Eu vou ter moléculas de DNA de pesos intermediários, e a dispersiva, que eu também vou ter moléculas de DNA de pesos intermediários. Agora, se eu fizer uma nova rodada de replicação dessas bactérias, o que vai acontecer? Perceba, aquela minha fita original de nitrogênio 15 vai persistindo, tá certo? Na hipótese semiconservativa, é que eu tenho o quê, então? Veja, uma banda intermediária e uma banda completamente leve, tá certo? E esse novo DNA do segundo round seria inteirinho de nitrogênio 14. Enquanto, se eu tivesse aqui na hipótese dispersiva, o que aconteceria é que eu teria uma nova banda um pouco mais leve do que esta banda aqui, tá certo? Mas seria uma. Então, o que acontece nesse segundo rodada de experimentos aqui, o que ele me tem é que a banda de DNA intermediária se mantém e a nova banda leve aparece aqui, tá certo? Qual que é a interpretação disso, então? Nesse primeiro experimento só tínhamos o pesado, no segundo nós tínhamos o intermediário, metade pesado, metade leve, e no terceiro eu já tinha moléculas completamente novas, ou seja, esse rosinha construindo uma nova banda, uma nova fita rosinha e ficando totalmente leve, e aquela molécula original se mantendo. Então a gente tem a banda intermediária e a banda mais leve. Tá certo? Deu para entender esse experimento? Tá tranquilo? Sim, professor. Ótimo. Então, qualquer coisa vocês gritem, tá? Aí agora, veja, por que a gente, quando a gente for pensar assim, duplicação do DNA, né? Pô, por que as células precisam fazer a duplicação do DNA? Em que momento as células precisam fazer a duplicação desse DNA? Quando a gente começa a vasculhar, a pensar aqui, eu acho que o momento mais comum que vem na nossa cabeça é quando essas células vão sofrer uma divisão, certo? Se a gente estiver falando de organismos unicelulares, a gente não só está falando de divisão, como a gente também está falando de reprodução, tá certo? Então, o que você precisa, que acontece em organismos unicelulares, é que primeiro elas têm aqui a sua fase de vida de intérfase, que elas estão fazendo suas atividades diárias, tá certo? Você vai passar, então, por um período na célula unicelular de alongamento, em que essa célula cresce e essa molécula de DNA é duplicada. Depois, a separação dessas moléculas de DNA. Por fim, o estrangulamento da região e um organismo que antes era um, agora virou duas células, tá certo? Se a gente estiver falando de organismos multicelulares, o que a gente tem em mente é que essa duplicação celular aqui, ela também passa pelas mesmas etapas, tá certo? A diferença é que aqui nós estamos falando ou de crescimento, né? Então um organismo em crescimento precisa multiplicar as suas células, ou então de cicatrização e reparo de tecidos, né? Qualquer machucado, o que acontece é que você precisa ter uma duplicação dessas células para fechar esse ferimento. Tá certo? Mas que passa mais ou menos
pelas mesmas etapas ali do nosso organismo unicelular. Se a gente pegar ali a nossa moléculazinha de DNA, esse esquema que a gente tem aqui na tela, ele é uma visão geral do que acontece na hora da duplicação do DNA. Então, repara, aqui, ó, nessa partezinha, a gente tem o que a gente chama de forquilha de replicação, né? Então, se vocês olharem, ela faz uma parte mais ou menos oval, né? E o que eu quero que vocês entendam é que, apesar de todo o gráfico que a gente olhar, a gente vai estar vendo só esse pedacinho aqui, ó, tá vendo? É o que a gente chama de forquilha de replicação. Eu quero que vocês tenham sempre em mente que a mesma coisa acontece para o outro lado, tá certo? Então, nós vamos ter essa duplicação, essa replicação do DNA acontecendo de maneira ligeiramente diferente nas duas fitas, tanto na fita que vai de 5 para 3, quanto na fita que vai de 3 para 5. Lembrem que elas são antiparalelas, tá certo? E aí a gente vai falar os pedacinhos, o passo a passo de todas elas para a gente poder ter um entendimento, tá certo? Como é que isso vai funcionar, então? Veja. Primeiro passo que a gente tem é que o nosso DNA ele é uma molécula que está helicoidizada, tá certo? Então, ela está toda torcida. O fato dessa molécula de DNA estar torcida dificulta que as nossas enzimas tenham acesso aos sítios de ligação, tá certo? Então, o que vai acontecer? E ainda, além do mais, ela está numa dupla fita, tá? E é toda ligada aqui no meio por pontes de hidrogênio. Então, num primeiro momento, o que vai acontecer? São duas enzimas que eu quero que vocês tenham em mente aqui o que elas fazem. Essa enzima em verdinho aqui, ela é chamada de helicase. O que a helicase faz? É uma família de proteínas, tá? Mas o que as helicases fazem? Elas se ligam na dupla fita de DNA e elas vão gastando o ATP para se mover pela fita. Então, só que conforme ela vai se movendo pela fita, ela vai separando essa fita dupla de DNA, deixando essa fita uma coisa simples, tá certo? Então, ela era dupla, a helicase passa, ela vai abrindo. Ao mesmo tempo que isso vai acontecendo, pensa comigo, ó, tem uma coisa toda torcidinha. Se eu começar a abrir esse DNA, essa tensão da torção, ela vai torcer cada vez mais para os lados aonde esse DNA está abrindo. Você concorda comigo? O que vai acontecer, então? Se a gente torcer muito essa molécula de DNA e aplicar uma tensão muito forte ali, é muito provável que essa molécula se rompa e quebre. E não é o que a gente quer, tá certo? A gente quer duplicar o DNA exatinho. Então, para isso, vai entrar em ação uma outra proteína, uma outra enzima que vai logo à frente da abertura da forquilha de replicação, e o nome dela é topoisomerase. O que ela faz? Conforme esse DNA ele vai torcendo, chega um momento, qual é o papel da topoisomerase? Ela rompe uma das fitas, desgira e alivia a pressão, tá certo? A cada 10 nucleotídeos, ou seja, a cada 10 nucleotídeos, lembra que é a repetição da dupla fita, a cada 10 nucleotídeos ela rompe a fita e liga de novo. Rompe a fita e liga de novo. Então, cada vez que você soltar um giro, que a helicase abrir um giro do DNA, a topoisomerase quebra e alivia a tensão em um giro. Tá certo? Tudo bem? Deu para entender como é que funcionam essas duas aqui? Sim? Ótimo. Então, bom, passado esse período, agora eu quero que vocês olhem para este pedacinho de cá. Então, essa vai andando sempre para lá, lembrando que a mesma coisa está acontecendo para lá, tá certo? A helicase vai andando e a topoisomerase vai aliviando a tensão daqui na frente.
Quando a gente olha para trás, para esse pedacinho que ficou aqui, a gente vai ter que agora o que era uma molécula dupla fita, ela é fita simples agora, tá certo? Mais ainda, elas são muito próximas. As duas fitas estão muito próximas. Então aqui você tem duas chances de dois eventos acontecerem. O primeiro deles é que essa fita simples, obviamente, ela é mais frágil do que a fita dupla, tá? Então, você corre um risco desse DNA sofrer uma quebra mecânica. O segundo risco que nós corremos aqui é que essas bases nitrogenadas, que são pareáveis, que esse DNA se encontre de novo e ela volte a ser uma fita dupla. Ou seja, mais uma coisa que a gente não quer que aconteça, tá certo? Então, o que vai acontecer é que tão logo a helicase passe por aqui, abrindo as duas fitas, você vai ter quase que imediatamente a ligação de algumas proteínas de fita simples de DNA, elas vão se ligar na molécula. Essas proteínas também são chamadas de SSB, vocês vão ver esses nomes nos livros por aí. E o que acontece? De Single Strand Binding. O que está acontecendo então? São proteínas de ligação em DNA de fita simples. E o papel delas é estabilizar essas fitas originais aqui, para evitar a quebra mecânica e para evitar que elas se renaturem e voltem a ser aí, então, uma dupla fita, tá bom? E, por fim, a gente vai ter mais uma enzima funcionando aqui, que é a chamada primase. A primase é o seguinte, pessoal. Para a nossa DNA polimerase conseguir adicionar novos nucleotídeos na nossa molécula de DNA que vai nascer aqui, ela precisa sempre começar de um pedacinho dupla fita. A gente tem um problema, tá certo? Eu acabei de abrir esse DNA para ser fita simples. Como é que ela só funciona se eu tiver uma fita dupla? O que vai acontecer é que essa primase, ela vem aqui e ela coloca alguns nucleotídeos de RNA neste comecinho, tá certo? Então ela constrói um primer, um iniciador. O nome primase vem de primer, tá certo? Esses primeiros nucleotídeos de RNA, eles não precisam de uma fita dupla para serem adicionados. Então ela pode partir de uma fita simples, colocar esses nucleotídeos de RNA aqui e montar um pedacinho de DNA híbrido. Uma fita é de DNA e a outra de RNA. Mas a partir daí o que vai acontecer é que a nossa DNA polimerase pode se encontrar justamente neste pedacinho que está em fita dupla e começar o seu trabalho de duplicação. Tá certo? Tudo bem até aqui? Dá um alô, se sim. Aqui, beleza. Todo mundo? Alguém não? Se alguém não tiver de acordo, me fala que eu explico de novo. 3, 2, 1. Pronto, vamos passar. Então tá. Então, o que nós temos só para a gente repassar? A helicase abre a fita, a topoisomerase alivia a tensão, as proteínas SSB já ligam na fita simples e a primase e coloca ali o meu primer de RNA, tá certo? Feito isso, o que vai acontecer? Veja, aqui ó, é o processo de adição de novos nucleotídeos que a DNA polimerase vai fazer. Então, o que eu tenho aqui? A minha fita molde, tá certo? E a minha nova fita. Veja, então, enquanto esse aqui está do carbono 5 para o 3, a minha fita filha, a minha fita nova, sempre vai ser sintetizada de 5 para 3, tá certo? Então, se vocês olharem esse processo aqui, a fita nova, a fita filha, sempre é sintetizada na direção 5' para 3'. Por quê? Lembra que a gente já falou disso na aula passada. A DNA polimerase, tanto a DNA quanto a RNA polimerase, para fazer a nova fita, elas precisam de ter esse carbono 3, aqui nesse carbono 3, uma hidroxila ligada nele. Por quê? Você vai pegar este OH daqui, um oxigênio que está daqui
daqui, um hidrogênio que está daqui, vai sair uma molécula de água, H2O, e essa ligação daqui vai ser feita com aqui, e você vai ter sempre, então, uma nova molécula. Você tira 2 fosfatos, você tira uma água, e aqui, repare que no próximo você tem outro 3' OH aqui para o próximo nucleotídeo ser adicionado, tá certo? Bom, feito isso, o que vai acontecer? Sabendo, vocês já sabendo disso, então o que eu tenho agora? A primase, ela já fez esse meu primer iniciador aqui. Nesse caso agora, eu tenho espaço para que a minha DNA polimerase se ligue neste pedacinho de fita dupla e comece, na fita filha, certo? De 5 para 3, ela comece a deslizar pela fita simples e comece, então, a adicionar novos nucleotídeos. O que vai acontecer? Repara aqui, ó. Essa forquilha, ela está abrindo para essa direção, tá certo? Aqui, a helicase verdinha aqui está andando para lá. E a minha DNA polimerase também está andando para lá. Ou seja, é uma ação nesta fita de cima aqui, é uma ação basicamente contínua. A helicase anda e a polimerase coloca novos nucleotídeos. E assim vai até essa helicase ou chegar no final do cromossomo, ou então encontrar uma nova forquilha de replicação, tá certo? E ela vai fazendo isso de forma contínua. Como esta DNA polimerase aqui, nesta fita, vai fazendo isso de forma contínua, o nome dessa fita é fita contínua. Tá bom? Também, vocês vão achar por aí, em outros livros, isso aqui escrito como fita líder, tá certo? Então, vocês vão achar tanto contínua como fita líder. Mas por quê? Porque neste pedacinho, especificamente nesse pedacinho, é um único fragmento de DNA que está sendo sintetizado aqui, tá certo? Então, veja, para minha fita líder, o problema está resolvido. É só isso aqui continuar até o fim, beleza? Agora, quando a gente está tratando da fita de baixo, da fita descontínua, a gente começa a ter um pequeno problema, que é o seguinte, veja. A minha forquilha de replicação está abrindo para lá, mas as minhas fitas de DNA, elas são antiparalelas, tá certo? Ou seja, se a fita de cima está sendo feita de 5 para 3 naquela direção, eu teria que fazer a fita nova de 5 para 3 para esta direção. Tudo bem? Só que, qual é o grande problema? A minha forquilha de replicação está abrindo para lá. E a minha molécula sintetiza DNA para cá. Então, toda vez que a primase coloca um primer e eu começo a sintetizar um fragmento de DNA, tudo o que a helicase abrir para lá fica sem replicar. Tá certo? Então, nessa fita de baixo que a gente está tratando aqui, nesse caso, o que vai acontecer é que eu tenho que ter vários inícios de duplicação de DNA. A minha primase precisa colocar vários primers conforme a helicase for abrindo. E aí várias DNA polimerase vão fazendo vários pequenos fragmentos novos de DNA, tá certo? O fato de a fita de cima ser feita de forma contínua e a de baixo ser feita de forma descontínua em vários fragmentos, dá o nome dessa fita de baixo de fita descontínua. Né? Vocês também vão ler em alguns livros o nome de fita retardada, porque ela é mais lenta de ser feita, porque ela tem vários fragmentinhos, tá certo? Cada um desses fragmentos, então, o nosso primer mais o DNA incorporado antes aqui, depois pela DNA polimerase, vai chamar fragmento de Okazaki. O Okazaki é o cara que descobriu esse mecanismo, tá certo? Então, repara só nessa diferença. Aqui, ó, esse esqueminha está aqui, veja. A primase colocou um primer aqui,
provavelmente uma DNA polimerase se juntou aqui e estendeu essa fita para lá. A forquilha está abrindo para cá, a primase colocou uma nova aqui, vem aqui uma nova DNA polimerase e estende essa fita até encontrar este fragmento de fita dupla, tá certo? Qual é a função dessa DNA polimerase? Não é transformar a fita simples em dupla? Se ela encontra um fragmento de fita dupla, o trabalho dela está feito, ela simplesmente se dissocia, se solta, e aí a gente vai ter este fragmentozinho aqui, que é o tal do nosso fragmento de Okazaki. Tudo bem? Posso passar? Feito isso, então, vamos lá. O próximo etapa agora é o seguinte. Eu posso manter aqueles primers de RNA na minha molécula de DNA? Vocês já viram isso? Na molécula de DNA que eu tenho aqui, tem um pedacinho de RNA, tudo junto no meu material genético. Não existe, tá certo? Então, o que acontece é que eu preciso agora substituir esses nucleotídeos de RNA por nucleotídeos de DNA. Porque, veja, o único papel que esses nucleotídeos de RNA tinham é que a primase colocou eles ali porque ela consegue, com esses nucleotídeos, começar uma dupla fita a partir de uma simples, que a DNA polimerase não faz. Então, o que vai acontecer? Aquela DNA polimerase que fez o fragmento de Okazaki, aqui em procariotos, a gente chama ela de DNA polimerase 3, tá certo? O que vai acontecer? Depois disso, vem uma DNA polimerase diferente, chamada DNA polimerase 1, e essa DNA polimerase ela tem dois sítios de ação. Um sítio anterior, bem na frente dela, que é um sítio de exonuclease. Então, o que ele vai fazer? Reconhecer esses pedacinhos de fita híbrida, uma fita de DNA, um pedacinho de RNA, e vai excisar os fragmentos de RNA. Conforme ele vai andando, ele vai tirando o fragmento de RNA, e na outra extremidade dessa molécula, ela vai adicionando novos nucleotídeos de DNA. Então, ele faz toda a substituição e elimina esses nucleotídeos de RNA. Tá certo? Agora, falta só um último passo. Porque o que acontece? Toda vez que a DNA polimerase chega aqui, excisa todos os fragmentos, os nucleotídeos de RNA e substitui por esses nucleotídeos de DNA, falta um último passo, que é o quê? No limite entre os nucleotídeos de um fragmento e de outro, ela não faz a última ligação covalente entre esse carbono 3 e esse fosfato desse grupamento de K, tá certo? O que vai acontecer é que você precisa agora de uma última enzima chamada ligase, DNA ligase, que ela liga justamente os fragmentos substituídos. Tá certo? Deu para compreender? Feito isso, a nossa duplicação está basicamente feita. Dúvidas? Não, professor. Então vou fazer aqui um resuminho para vocês. Então vamos lá. Resuminho com desenho. Primeira coisa, a helicase vai abrindo a nossa molécula de DNA e aqui na frente a gente tem a topoisomerase aliviando a tensão, certo? A primase coloca o primer de RNA e a helicase abre e as nossas proteínas SSB se ligam para estabilizar a fita. A primase coloca o primer, a DNA polimerase 3 reconhece a dupla fita e na fita líder vai fazendo a duplicação no mesmo sentido que a helicase vai abrindo a forquilha. Na fita descontínua, o que vai acontecendo é que toda vez que a primase coloca um primer, a forquilha anda um pouco mais para lá. Então, a primase precisa funcionar várias vezes. Mas, de qualquer maneira, o processo é exatamente o mesmo de cima, só que para o outro lado.
a DNA polimerase 3 reconhece o fragmento duplo, se liga, sintetiza o novo fragmento até achar um pedacinho de fita dupla. Quando chegou aqui, ela se solta. Próximo passo, substituir os fragmentos de RNA presentes na minha molécula. Quem faz isso é a DNA polimerase 1, que na frente, na parte anterior dela, ela remove os fragmentos de RNA e na parte posterior, ela coloca nucleotídeos de DNA. Fez isso, o último passo, agora é simplesmente fechar aquela ligaçãozinha covalente que falta aqui e quem liga então esses fragmentos é a DNA ligase. Tá? Simples assim. Entenderam a duplicação do DNA. Tá? Veja, fiz aqui ainda um último resuminho dos eventos em tópicos, em bullet points aqui para a gente ter o procedimento aqui, tá bom? Então, vocês compreenderam aqui tudo certo, esse pedaço? Deixa eu abrir aqui no chat, tem alguém que quer falar alguma coisa, como é que tá? Estamos caminhando. Podemos seguir? Nada? Todo mundo compreendeu? Já na primeira explicação assim, eu tô ficando bom de explicar esse negócio então. Vamos lá. Então, mas é isso? Vocês acham que é fácil assim? Meia hora de aula eu falei tudo? Só que não, né? Hashtag só que não. Ó, só para vocês terem uma ideia. Não vou ficar enfiando mais enzimas para vocês compreenderem esse processo. Mas só para vocês terem uma ideia de como que esse processo é complicado, todas esses nomezinhos em rosa são proteínas ou subunidades de proteínas que estão diretamente envolvidas na duplicação de DNA. Tá certo? Então, assim, né? Deu para compreender. Mas o que eu quero mostrar para vocês é um pouquinho mais de detalhes sobre isso, porque eu acho que é importante vocês terem essa visão um pouco mais aprofundada para a gente poder depois, mais para frente, trabalhar o uso desse conhecimento nas aplicações de biologia molecular, tá certo? Então, veja. Pense numa molécula de DNA. Pode ser uma molécula de DNA circular de uma bactéria, pode ser num cromossomo. Você acha que a duplicação de DNA, a duplicação, ela começa em qualquer lugar? Ou ela tem lugares específicos? Já pensou nisso? Óbvio que não. Mas assim, se tivesse que apostar, você acha que ela tem uma origem ou você acha que ela pode começar em qualquer lugar no DNA? Quanto tempo a gente está falando que nada aqui acontece ao acaso? Certo? Faz tempo, hein, professor? Não, com certeza tem. Lembra que nada dentro de uma célula acontece, estou boiando aqui, trombei nessa membrana, tá certo? Nada disso. Então, o que vai acontecer é que você tem lugares muito específicos no DNA, que é o que a gente vai chamar de origem de replicação. Tá? Em DNA de organismos procariotos, você vai ter uma única origem de replicação, tá certo? E em organismos eucariotos, você vai ter várias origens de replicação, que acontecem entre mais ou menos a cada 10 mil a cada 330 mil pares de base, a distância que eles ficam aí, dependendo do tamanho do cromossomo, tá certo? Porque o que vai acontecer aqui é que você tem tamanhos muito distintos de genomas, né? E esses tamanhos muito distintos, eles vão automaticamente... Imagina, se a gente estiver trabalhando com um genoma de uma bactéria, suponha aí que ela tem 200 mil pares de base no genoma dela, tá certo? Vai levar um tempo X, porque só tem um ponto de duplicação do DNA. Começa um só na origem.
Se a gente estiver trabalhando, por exemplo, com o genoma humano, que tem 3 bilhões de pares de base, imagina o tempo que isso levaria para ser replicado se a gente tivesse só uma origem de replicação, tá certo? Então, aquelas forquilhas de replicação em DNA de eucariotos, elas acontecem em vários pontos do cromossomo simultaneamente, tá certo? E a quantidade, quanto mais pontos de origem de replicação a gente tiver, mais rápido é a duplicação daquele fragmento, certo? Lembra que ela acontece para os dois lados, quanto mais perto isso estiver acontecendo, mais rápido você duplica aí a nossa amostra de DNA, tá certo? Essas origens, elas estão bem mapeadas. Se vocês olharem o livrinho do Albert, onde ele explica sobre a parte de duplicação de DNA, ele tem todo um mecanismo muito bem descrito de tipos de sequências e proteínas que estão envolvidas, mas não é o caso para a gente entrar nesse ponto aqui. Só quero que vocês tenham em mente que essa origem de replicação, ela não é ao acaso, tá? Ela sempre tem uma sequência muito bem definida, proteínas que reconhecem essas sequências e que se ligam ali. Como tudo dentro da célula é muito bem desenhadinho, tá? Uma vez que a gente tem, então, a origem, né, as proteínas reconhecem ali a origem da replicação, você vai ter, a partir do momento de ligação das helicases, você vai ter, então, a formação daquela forquilha, né, de replicação. E eu estou batendo nesse ponto aqui, ó, de que ela acontece bidirecionalmente, porque a gente sempre pensa que é só um ladinho, mas eu quero sempre que vocês tenham em mente que ela vai para os dois lados, tá certo? E aí, o que vai acontecer? Se a gente deixasse a DNA polimerase trabalhar sozinha para fazer essa duplicação, ela até tem uma capacidade de separação das fitas, tá certo? Uma vez que você tem o começo da forquilha, se eu só ligasse a DNA polimerase numa das fitas, conforme ela se movesse, ela até conseguiria separar essa dupla fita. Mas o problema é que essa capacidade é baixa, esse processo é lento, tá? Então, o que vai acontecer é que a gente tem a necessidade dessa proteína adicional, que são essas helicases, aquela primeira proteína que a gente começou a falar, tá certo? Essas helicases, então, elas são hexâmeros, são 6 subunidades proteicas idênticas, formando aí um anel. Esse anel, ele abraça a molécula do DNA, tá? E ele abre um pedacinho, então ele entra no meio da dupla fita. A dupla fita está aqui, o que ela vai fazer é assim, ó, puff, ela entrou no meio, tá certo? E aí, com gasto de ATP, geralmente ATP, né, ela vai puxando essa fita de DNA e conforme ela vai passando, ela vai abrindo essa fita, tá? De modo que ela consegue separar até 1000 pares de base por segundo, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui é esse vídeo. Deixa eu parar essa apresentação e eu vou compartilhar outra coisa com vocês, que é essa guia do Google aqui. Veja. Então, o que essa guia aqui vai mostrar para vocês é o seguinte, ó. Então, se a gente... Oh, meu Deus, espera aí, deixa eu tirar o som disso aqui. Ó, então, o que vai acontecer? Se a gente pegar, vou voltar do comecinho que estava... Se a gente pegar um ponto de origem de replicação e quem separa isso aqui são quem faz essa primeira forquilha inicial, são algumas proteínas que reconhecem a origem de replicação, tá certo? O que essa helicase vai fazer? Vai vir uma em cada lado da forquilha e vai se ligar. Quando ela se ligar, veja, repara que a fita simples desse DNA, ó, ela está passando por dentro do nosso anel de hexâmero aqui, ó. Nesse caso, a rosa em cima e a verde nessa de baixo, tá? O que ela vai fazer? Então, conforme ela vai se movendo, ela vai abrindo a fita. Imediatamente aqui, o próximo passo é que aquelas proteínas SSB vão todas se ligando aqui, e aí todo o processo vai acontecendo, tá certo? E veja, essa helicase, essa é a estrutura tridimensional aqui, predita
da helicase. São 6 proteínas, 6 subunidades de proteína, e essas 6 subunidades, elas são, apesar de elas serem 6 subunidades idênticas, o formato da minha helicase, ele não é uma coisa homogênea. Repara que ela não é redonda, ela é levemente achatada nas laterais, tá? Isso porque, se a gente for olhar, ela tem o quê? Nestes 2 pontos aqui, sítios de ligação de ATP, nesses 2 espaços aqui, ligação para ADP, e aqui vazio, tá certo? Então, o que vai acontecer? Conforme ela vai se movendo, esses sítios vão girando. Então, o ATP que vira ADP, tá vendo? Então, o que vai acontecer é o seguinte, ó, aqui está vazio, aqui vai entrar um ATP, aqui você vai clivar esse ATP, ele vai virar ADP, e esse aqui vai liberar. Então, ele vai... O ATP vai sempre entrando no sítio que está livre, esse vai ser clivado e esse vai sair. E aí tudo gira, tá certo? E ao girar, o que ela vai fazer? Ela meio que tem esses processos internos que estão ligados no DNA e ela vai pulsar. E conforme essa helicase fizer esse pulso puxa a molécula de DNA para dentro, tá vendo? Então ela puxa, é como se ela estivesse puxando uma fita. Puxa, 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 puxa. E isso a fita vai abrindo e separando, tá certo? Vou separar aqui. Tudo bem, pessoal? Deu para compreender aqui a helicase? A parte da helicase eu achei ela muito legal. Eu estava estudando para dar aula para vocês, eu achei ela, assim, fantástica. Eu falei, tenho que mostrar isso para eles. Vamos voltar lá. Aí, bom, então feito isso, pessoal, o que nós vamos enxergar aqui agora é o seguinte, ó. Essa é uma forquilha de replicação, tá certo? É uma microfotografia mesmo, então repara, você vai ter uma helicase ligada para cá, abrindo a dupla fita, outra abrindo para cá. E o mais legal é que, assim, existe helicase que funciona tanto de 5 para 3, quanto de 3 para 5. Vocês terem uma ideia da complexidade dessas moléculas. O que a gente compreende muito bem são, nos modelos de replicação, né, que a gente tem, eles utilizam helicase de 5 para 3. Mas nada impede que, eventualmente, uma helicase 3 para 5 atue em algum outro lugar, uma forquilha para abrir expressão gênica, ou seja lá o que for, tá certo? Mas, então, é uma molécula muito, como vou dizer, muito versátil, tá? Mas a função dela, então, basicamente é abrir a dupla fita de DNA, né? E aí, eu queria contar para vocês um pouquinho também sobre como é que vai acontecer o papel da topoisomerase, tá certo? Então, vamos lá. É aquela história. Se eu tiver tudo enroladinho, conforme eu for puxando aqui, ele vai torcendo mais para frente. Imagina que eu estou numa molécula circular de DNA. Se eu começar a abrir essa forquilha para cá, ele não tem nem lugar para aliviar a tensão, tá certo? Porque se for chegando do outro lado, é uma molécula fechada de DNA que a gente tem aqui. Então, essa dupla fita vai ficando cada vez mais tensa, mais tensa, mais tensa, e aí você pode ter a quebra mecânica, e se você tiver essa quebra e essa molécula se romper, você não tem mais o que fazer. Moléculas dupla fita de DNA, que você rompe a dupla fita, o caminho mais natural dessa molécula é a morte celular programada, é a apoptose, tá certo? Então, um cuidado muito grande que a célula precisa ter aqui é justamente para que esse processo não aconteça, e aí entra a topoisomerase, tá? Como é que a topoisomerase vai agir? A gente tem dois mecanismos diferentes, né? Um deles, ela quebra uma fita, tá vendo? Nesse primeiro tipo aqui, a topoisomerase 1, ela quebra uma fita, quebra a vermelhinha, e aí, essa de baixo aqui, ela permanece intacta, ela só gira, faz, tá certo? Ela gira aqui. E um outro tipo, que é a topoisomerase 2, ela pode quebrar as duas, só que não no mesmo lugar para fazer assim essa molécula se soltar, tá certo? Ela quebra um pedaço aqui, libera essas pontes de hidrogênio e gira de novo as duas,
tá certo? As duas funcionam mais ou menos com o mesmo mecanismo. O interessante aqui é que esses mecanismos foram desenvolvidos aí para a gente ter esse alívio na tensão do DNA. E é louco você pensar o processo evolutivo disso, né? É tudo muito detalhadinho, tudo muito acertadinho para o processo funcionar, mesmo nos organismos mais simples, como os procariotos, tá? Bom, tudo bem até aqui? Com relação, então, às nossas proteínas SSB, né? São as proteínas aí de ligação em fita simples, que é aquela história, elas são... o processo delas aqui, veja, esse é um processo, seria como poderia ser uma molécula de DNA com a replicação, caso a gente tivesse, não tivesse essas proteínas SSA, tá certo? E aqui com as proteínas. Então, repare, principalmente em regiões que a gente tem muito DNA repetitivo, né? E a gente vai falar um pouquinho desse tipo de DNA mais para frente, o que acontece é que essa dupla fita poderia formar grampos, veja, então se essa parte pareia com essas pontes de hidrogênio se formariam, e isso ia formando esses pins, esses grampos no DNA, de modo que a DNA polimerase, quando chegasse, ela não conseguiria passar aqui, lembra, ela está atuando na fita simples, ela não tem como, é muito difícil ela romper essa dupla fita aqui, ó. Então o que ela vai fazer, esse processo seria todo retardado e a chance de dar algum erro muito grande, então o que essas proteínas aqui fazem, elas simplesmente deixam esse DNA de forma linear, né? Elas se ligam aqui na fita simples, elas não cobrem as bases nitrogenadas, elas só se ligam ali, principalmente naquela parte do fosfato e do açúcar aqui atrás, tá certo? Deixando as bases para cima, e conforme a DNA polimerase vai passando, ela pode ir adicionando os nucleotídeos, e conforme ela vai, essas proteínas vão se soltando e a dupla fita nova vai nascendo, tá? Ainda pensando aqui na parte do início de replicação, tá? Eu vou trocar alguns nomes aqui, mas o mecanismo geral é basicamente a mesma coisa, né? Lembra, então, que na primase, a gente precisa que aquela primase venha e coloque aí alguns nucleotídeos de RNA, para formar aquele princípio de fita dupla, né, para a DNA polimerase se ligar e fazer, então, o processo de duplicação da fita. Só que o que acontece aqui é que esse mecanismo ele é ligeiramente diferente em procariotos e em eucariotos, tá? Em procariotos, a primase ela é uma enzima livre. É uma moléculazinha, tá ali, tem a forquilha, abriu, ela vem, se liga, insere o primer, se libera e vai atuar em outro lugar, tá certo? Então, a gente chama isso de uma enzima livre. Em organismos eucariotos, a primase, ela está sempre junta, elas andam grudadinhas, a primase e a DNA polimerase alfa. Lembra que lá atrás eu falei para vocês em DNA polimerase 3, né? A DNA polimerase 3 é a que atua em procariotos. Em eucariotos, muda levemente o nome. Em vez de você chamar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, você começa a chamar de alfa, beta, gama, teta, epsilon e o diabo a 4. Tá certo? Mas isso são pequenos detalhes, né? E aí, o que vai acontecer? Quando você vai ter essa DNA, esse mix nos eucariotos de DNA polimerase e primase juntos, é que você vai ter aí dois sítios ativos nessas moléculas. Um deles que ela liga no DNA e prende, né? Então, ligou aqui e prendeu, e o outro que a primase vai colocando os ribonucleotídeos. Mas você ainda vai ter mais uma diferença. Como é que funciona aqui? Se a gente estiver falando
de organismos procariotos, né? Esse aqui, procariotos, o que acontece? A primase vem, coloca alguns nucleotídeos de RNA, né, alguns ribonucleotídeos, e tá tudo certo. Essa própria fita dupla já é o suficiente para você que a DNA polimerase 3 reconheça e inicie o processo de duplicação. Se a gente estiver falando de eucariotos, aí tem uma coisa um pouquinho mais complexa. O que acontece? A primase coloca um primerzinho de 2 a 12 nucleotídeos, mais ou menos, aí. Só que a DNA polimerase que anda grudadinha com ela, fica enciumada e fala, por que você vai colocar? Agora que tem um pedacinho de fita dupla, essa DNA polimerase alfa também coloca alguns nucleotídeos de DNA. E aí você vai ter uma moléculazinha que ela é híbrida. Então você vai ter um primer híbrido de RNA e DNA. E a DNA polimerase gama, que é quem vai fazer a duplicação do DNA efetivamente, só reconhece esse fragmento híbrido se ele tiver mesmo, o nosso primer tiver um pedacinho de RNA e um pedacinho de DNA, tá? Tudo bem? Deu para compreender? Então, só voltando, ó, rapidinho. Num procarioto, a polimerase reconhece o sítio de origem ali, coloca seus nucleotídeos de RNA, vai embora, a polimerase 3 se liga e vai fazer o serviço. Aqui em eucariotos tudo é mais chato, tá certo? Você tem aí um passo adicional. A primase coloca seus 2 a 12 nucleotídeos de RNA, a DNA polimerase alfa coloca mais uns 20 a 30 nucleotídeos ali, formando aí uma figura de mais ou menos, uma fita de mais ou menos uns 40 nucleotídeos, e é só essa fita híbrida que a minha DNA polimerase gama vai reconhecer para funcionar aí e efetivamente fazer a duplicação, tá certo? Então o processo é similar, mas não é idêntico. Tudo bem? Se estiver indo muito rápido, vocês me gritem, tá? A gente tem agora no processo de alongamento, né, da fita dupla aqui, a gente ainda tem um passo adicional peraí, deixa eu pensar aqui. Tá. Quando a gente estiver aí então no alongamento da cadeia, já estou naquele passo, veio a DNA polimerase e se ligou, né? O que eu quero que vocês se lembrem da aula passada é justamente da minha estrutura do meu nucleotídeo, tá certo? Que é uma base nitrogenada ligada no meu açúcar de 5 carbonos e esse açúcar de 5 carbonos ligado a um grupamento fosfato. Sendo que no meu carbono 3 do anel de carbono, eu preciso ter sempre esse grupamento hidroxila ligado e livre, né? Porque a DNA polimerase vai excisar esse OH junto com um hidrogênio que vem lá do meu próximo nucleotídeo, retira, sai uma molécula de água, corta 2 grupamentos fosfato, e aí ela adiciona um novo nucleotídeo, tá certo? Então, o que a DNA polimerase vai fazer? Ela vai me fazer a ligação covalente desses nucleotídeos. Veja, como sai uma ligação com uma molécula de água, toda reação de adição de nucleotídeos é uma reação de desidratação do DNA, tá certo? E a ligação de um nucleotídeo no outro, ela é uma ligação covalente, tá certo? E
e a ligação realizada, as forças de interação realizadas entre os nucleotídeos da mesma, das duas fitas diferentes, ela é uma ponte de hidrogênio, tá certo? Tudo bem? Então, como é que vai funcionar aqui? Veja, eu tenho a minha fita molde de 5 para 3 e a minha fita nova, que é de 5 para 3. Né? Então, todo nucleotídeo sempre vai ser adicionado na direção do meu carbono 3, do meu 3' OH aqui. O que vai acontecer? A polimerase vem andando, ela reconhece quem é que tem que vir aqui, né? Então, quem pareia com a citosina é a guanina, e aí ela vai fazer um corte aqui. Vai tirar esse pirofosfato, vai embora, esse OH vai embora, junto com mais um hidrogênio de cá, e sai uma água, e agora o que você vai ter aqui é um O para cá ligadinho, e um novo 3' OH liberado aqui. E aí a polimerase reconhece, é uma timina, pega uma adenina e faz o mesmo processo de adição de nucleotídeos, sempre tendo como base o nucleotídeo que está na outra fita, que é o molde, tá certo? De modo, então, que a fita nova, ela sempre é complementar ao molde, tá certo? Tudo bem? Professor, Oi. uma dúvida que eu não sei se você chegou a comentar em algum momento, mas esse monômero que a proteína, nesse caso, é a polimerase, certo? Uhum. Ela está adicionando na fita para fazer a fita nova, vem da onde? Como, desculpa, eu não entendi. Esse monômero que ela vai adicionar para formar a fita nova. Eles foram sintetizados ali no núcleo, tá? E eles ficam, eles estão todos ali no entorno da região que está sendo duplicada, tá? Então, você tem regiões de síntese de nucleotídeos dentro da célula, tá certo? Mas você também adquire esses monômeros de nucleotídeo por alimentação e eles ficam ali pelo núcleo sempre que você está tendo esse processo de duplicação para você ter a adição deles ali, tá certo? Ok, obrigada. Imagina. Bom, só para vocês terem uma ideia, então veja, o procedimento é esse, funciona de 5 para 3, né? E eu não vou, não é o objetivo nosso aqui, mas repara o seguinte, ó, se a gente for pensar em DNAs polimerases, a gente tem um monte de DNA polimerase diferente, tá? Ó, em procarioto, você tem 5 delas que são distintas. 1, 2, 3, 4 e 5. Você tem a 3 que atua na replicação quando a gente quiser, a 1 que remove aquele primer de RNA, tá certo? Mas se você tiver lesões e tudo mais, ó, você vai ter ainda a 2, a 4, a 5, cada uma atuando em um momento diferente da vida da célula. E ainda elas podem ou não ter aquela atividade exonuclease na região anterior dela, tá? Do mesmo jeito que a gente tem 5 em procariotos, a gente tem 14 em eucariotos, tá? Uma que funciona só na mitocôndria, uma que funciona quando você tem que fazer reparo de DNA mitocondrial, outra quando você tem lesão, outra para retirar o primer de RNA, outra para colocar o primer de RNA. Não precisamos saber todos esses nomes, nem nada disso, mas só quero que vocês tenham em mente aí a complexidade do processo como um todo e a especificidade aí que a gente tem para a gente ter 14 enzimas que fazem mais ou menos a mesma coisa. Tá certo? Bom. E ainda, pessoal, uma coisa que eu quero que vocês tenham em mente aqui é que, assim, se a gente for pegar a estrutura dessas DNA polimerases, elas se encaixam mais ou menos nisso que eles dizem de modelo de palma da mão. Se a gente for pensar numa analogia,
É como se o DNA passasse por dentro de uma molécula que parece uma mão. Sendo que na palma aqui, você tem a região onde o DNA vai se ligar, tá certo? E aqui nos dedos é onde efetivamente você vai fazer a adição de novos nucleotídeos. Então a fita nova vai passando, você vai colocando novos nucleotídeos, tá certo? Só que o interessante é o seguinte, então, o DNA vai passando, vou colocando novos Aqui na palma, você teria uma região que ela também tem uma atividade de exonuclease no sentido de detectar nucleotídeos mal colocados, tá? Então, a própria DNA polimerase, ela já tem um mecanismo de revisão que isso deixa ela tão fiel no processo de replicação, a ponto dela você fazer aí ter uma taxa de mutação de nucleotídeos mal pareados de 1 nucleotídeo a cada bilhão de nucleotídeos incorporados, tá certo? Então, como é que vai funcionar aqui? Veja, a fita nova está aqui, né? Então, nós vamos colocar sempre de 5 para 3, a roxinha é a que está sendo feita, então, colocou o nucleotídeo aqui na região dos dedos e essa aqui da palma é onde a fita mãe está presa, tá certo? O que acontece? Suponha que este nucleotídeo seja um nucleotídeo... Aqui é uma citosina e ele colocou uma adenina em vez de colocar uma guanina, tá certo? O que vai acontecer? O posicionamento daquele meu 3' OH está torto agora, não dá para colocar mais um nucleotídeo aqui. Então, quando ele chegar aqui na região da palma, o que vai acontecer? Aqui ele excisa esse nucleotídeo, retira, volta o DNA para cá, coloca a fase, o DNA, o nucleotídeo correto e depois continua o processo. Tá certo? Como é que isso vai acontecer? Esse processo de revisão de erros. Tá? Vou dar só um exemplo. Tem várias maneiras, mas eu vou dar só um exemplo para vocês aqui. Existem algumas formas tautoméricas dos nucleotídeos que podem, elas existem por frações de segundo, tá certo? Por milissegundos ela tem aquela mudança conformacional na posição dos átomos ali e ela forma algumas formas tautoméricas. E, por exemplo, a gente tem uma forma tautomérica da citosina que quando ela está neste formato tautomérico, ao invés dela se parear com a guanina, ela se pareia com a adenina. Tá? Então, o que acontece? Se a DNA polimerase está passando aqui e nesse exato milissegundo a minha citosina está num formato tautomérico, ele pode fazer o pareamento da citosina com a adenina, ao invés da guanina, tá certo? Só que o que acontece? O tempo que essa base nitrogenada fica no seu formato tautomérico, ele é muito curto, mas muito curto, a ponto de você fazer o pareamento e a tautomeria já deixar de existir. Então, grudou, já bagunçou, tá certo? Então, o que acontece? Se você reparar aqui, ó, o formato correto para minha hidroxila do carbono 3, tá? Nesse exemplo nosso, seria aqui. A partir do momento que você tem um mau pareamento da base, repara que em vez de ele estar retinho, agora ele está um pouco torto. O fato dele estar torto impede que a DNA polimerase coloque um novo nucleotídeo aqui, tá? E aí o que ele vai fazer? Ele recua, retira o nucleotídeo errado, né? Recua, retira o nucleotídeo errado, coloca um certo de modo que o meu hidroxila do carbono 3 agora está na angulação correta e ele consegue colocar novos nucleotídeos, tá certo? Então, acontecem problemas aqui? Claro que acontece. Às vezes, esse nucleotídeo é incorporado e a DNA polimerase passou e só depois que ela passou é que ele voltou para a forma não tautomérica, tá certo? Aí você fica com a mutação incorporada. Mas isso é mais raro de acontecer
e esse é um dos mecanismos de revisão que existe aqui. Tudo bem? Deu para compreender? Vou entender o silêncio como sim. Então tá. Bom, o que vai acontecer aqui, só quero mostrar para vocês, então, por fim, né, quando a gente tem aqui os iniciadores, a remoção dos primers de RNA, se a gente estiver falando de procariotos, né, então o que vai acontecer é que você tem aqui a sua DNA polimerase 3, ela vem caminhando de 5 para 3, tá certo? A partir do momento em que ela encontrar esse iniciador de RNA, ela se dissocia, vai embora, e a DNA polimerase 1 reconhece essa parte híbrida e faz, na sua parte anterior, a remoção, e a parte posterior vai adicionando novos nucleotídeos, de modo que esse iniciador de RNA aqui em amarelinho fica excisado daqui, e vai faltar então agora só essa ligação covalente aqui, tá certo? Se a gente estiver falando de procarioto, o que vai acontecer? É a mesma enzima, né? Lá no caso era 3, aqui a gente está falando da gama, ela vem andando, ela mesma faz, quando chegar aqui, ela não precisa mandar uma nova DNA polimerase para cá, mas ela se associa com uma nova enzima chamada FEM1, e é essa FEM1 ligada aqui na minha polimerase gama que excisa o meu primer de RNA, deixando de novo só aquela ligação covalente aqui para ser feita. E no próximo passo vem a DNA ligase e faz essa ligação, fechando a dupla fita e deixando ela uma coisa única. Tá bem? Tudo bem? Então, para o fim agora, só quero contar para vocês como é que a gente já contou tudo, né? Como é que começa, como é que é o meio, como é que os fragmentos de Okazaki se encontram, como é que você tira os primers de RNA e como é que você liga o fim aqui. Só faltam 2 pequenos detalhes. Você precisa acabar essa replicação do DNA, tá certo? E ela acontece de uma maneira ligeiramente diferente em procariotos e em eucariotos, tá? Em bactérias, o que vai acontecer? Lembra, o DNA, ele é circular. Então, e ele, em geral, ele é um genoma pequeno, né? Então, o que vai acontecer? Para bactérias, você tem uma única origem de replicação. Ela se forma e vai abrindo para os 2 lados e você vai tendo a duplicação da minha molécula, uma para cada lado, fazendo um novo DNA circular. Só que o que acontece? Isso é uma dupla fita, tá certo? Conforme você vai soltando, ela não vai ficar solta, elas estão ancoradas na parede da membrana. Lembra? A gente já falou isso na aula lá atrás de membranas, né? O que vai acontecer, então, é que quando você chegar do outro lado, você tem com que essas 2 moléculas circulares, elas estão presas como 2 elos de uma corrente, tá? E aí, você precisa agora de uma topoisomerase que vai liberar essas moléculas. Então, veja aqui, ó. A gente começa essa duplicação, ó, tem a origem de replicação aqui, uma forquilha vai andar para cá, uma forquilha vai andar para lá. E aí, ó, repare, vai duplicando, 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 e elas teoricamente vão se encontrar na outra extremidade do meu DNA circular, tá certo? O que vai acontecer? Quando chegar no fim aqui, elas estão entrelaçadas. E aí, o que a minha DNA topoisomerase vai fazer? Ela se liga neste pedacinho aqui, no término da minha replicação, e ela faz o quê? Ela corta uma das moléculas, ela tira a outra e ela liga de novo, tá certo? E agora eu tenho as 2 moléculas soltinhas, e aí eu posso terminar a minha duplicação. Tá vendo? Repara que aqui, ó, nesse pedaço, o livro tem o cuidado de deixar esse vãozinho aqui sem nada, ou seja,
Ele abre uma delas, ele tira, ele junta, e a topoisomerase junta de novo. Esse DNA tem que ficar circular, aí a topoisomerase se livra, e você tem agora 2 moléculas circulares de DNA prontinhas para ter continuidade aí no processo de duplicação da célula. Tá certo? Isso vai acontecer toda vez que a gente tiver duplicação de DNA em procariotos, de DNA circular, tá certo? Em eucariotos, a gente vai ter um processo que ele é um pouquinho diferente. O que vai acontecer? Em eucariotos, esse mecanismo, ele sempre é diferente de procarioto, em que o DNA é circular, aqui ele é linear, né? Então eu não tenho esse problema de uma molécula ficar presa na outra. Só que o que vai acontecer? Toda duplicação necessita daquele nosso primer de RNA, tá certo? Então, enquanto isso está acontecendo no meio do meu cromossomo, tá tudo certo. Por quê? Eu posso tirar esse primer e eu tenho um pedacinho de dupla fita sobrando para cá, para a minha DNA polimerase se ligar e fazer o resto da parte que foi substituída, tá certo? Agora pensa lá na extremidade do DNA, como se a gente aqui, ó, aqui acaba a minha molécula de DNA, tá certo? Então eu vou colocar aqui um primer de RNA, o vermelhinho aqui, ó. Tá? Quando eu remover esse primer de RNA, eu não tenho dupla fita nesta região para fazer a duplicação desse cantinho, dessa pontinha do DNA, tá vendo? E aí o que vai acontecer é que quando eu for fazer a próxima rodada de duplicação, essa molécula em rosa aqui, ó, ela é menor do que a verde, tá vendo? E isso vai levando a um encurtamento do tamanho do meu cromossomo, das pontinhas do meu cromossomo, tá certo? Lembra que na aula passada a gente conversou um pouquinho sobre os telômeros? São aquelas sequências altamente repetitivas que estão nas pontas do DNA, das moléculas de DNA linear, dos cromossomos. É aqui que entra o papel desses telômeros, tá certo? Como que essas células eucariotas não vão fazer para não permitir que essas extremidades do cromossomo vão se encurtando conforme vai sendo duplicado? Pensa, olha, por maior que seja um telômero, em termos de número de repetições, a gente está saindo, se a gente for pensar num embrião, que a gente está saindo de uma única célula, tá certo? De um zigoto, para chegar num indivíduo adulto, a gente está falando de uma célula virando bilhões de células, tá certo? E ainda, células que estão em constante renovação. As células do seu fígado, as células da sua pele, células de mucosa, elas estão numa renovação constante, muito, muito ativa, tá certo? Então, você precisa dar um jeito de que esses telômeros não se encurtem muito rapidamente. E aí você vai ter a ação de uma enzima chamada telomerase. Olha, os nomes são super criativos, né? A telomerase vai agir lá nos telômeros. Então, como é que vai funcionar essa telomerase? Veja, se a gente for pegar os telômeros, eles são regiões de DNA repetitivo mais ou menos com essa sequência aqui, ó, TTA-GGG. Então ele ficaria como? TTA-GGG, 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 a rodo, tá certo? E aí, o que vai acontecer? Como que vai agir essa telomerase? Ela tem uma própria maquinaria de duplicação desta pontinha do DNA. Então, como é que ela vai funcionar? Veja, ó. Lembra aquela fita que faltou de duplicar aqui, ó? Essa fita não duplicou para cá, né? Então, como é que a telomerase vai agir, ó? Lembra? TTA-GGG, TTA-GGG.
junto com a telomerase aqui, ela tem uma sequência, que uma parte vai se parear e a outra parte vai ser amplificada. A gente não faz a amplificação de 5 para 3, ó, 5 para 3. Perdão. O que vai acontecer aqui, então? Você vai vir aqui, usa isso como molde e faz GGTTAG. Nisso, tá vendo? Completa um pedacinho para lá. A polimerase vem, anda mais um pouquinho, coloca mais algumas nucleotídeos, repete isso aqui. Isso vai acontecendo em ciclo e você agora faz o quê? Amplia esse fragmento para lá. É tudo igual, é tudo TTA-GGG, tá certo? Não faz diferença. Então você amplia algumas sequências de repetição e depois você pode vir aqui, colocar um novo primer, fazer a duplicação para cá, restabelece esse pedaço do DNA verdinho que ficou de fora aqui, e você pode tirar esse primer, não faz diferença nenhuma mais para sua célula, tá certo? E assim você perpetua o tamanho do seu telômero. Deu para entender como funciona aqui a telomerase? Em geral, umas células a telomerase funciona na maioria das células, tá certo? Conforme você vai envelhecendo, ela vai perdendo efetividade, a telomerase, né? Mas, por exemplo, células cancerígenas têm a telomerase extremamente ativa. Então, se você pegar algumas linhagens de células cancerígenas que a gente tem aí, comerciais já há muito tempo para fazer experimento, você tem células de tumores, sei lá, que foram coletadas em 1930 e você vai replicando elas em laboratório até os dias de hoje, e elas estão bonitinhas ali e os telômeros nunca acabam, porque a telomerase está muito, muito ativa e esses telômeros encurtam em comprido, encurtam em comprido, encurtam em comprido, e assim vai funcionando. Tá certo? Dúvidas? Deu para compreender? Professor, acho que sem dúvida. Estudar isso aí. Espera aí que sua voz está saindo igual o Darth Vader. Eu acho que não tem dúvida. Tá ruim ainda. Quer escrever no chat? Ó, pera aí que eu já vou finalizar aqui. Você escreve a dúvida lá no chat. Ó. Pessoal, então, vou colocar uma ou duas questões dessa aulinha lá no Moodle. Entrega. Bom, aqui ela entrega até dia 28. Eu vou jogar todas as entregas para 2 de julho, tá? Até meia-noite do 23h59 de 2 de julho. Vou reabrir as passadas e vou deixar as novas até o dia 2. Tudo bem? Muito bom. Então, agora, vou lá para o chat e me escreve a dúvida lá para a gente perguntar. Aqui. Ah, tá, não está em dúvidas. Ótimo, melhor ainda. Pessoal, então, eu sei que essa aula é uma aula complexa, eu sei que só aquele primeiro pedacinho dos nomes das enzimas, do que acontece, ele já é mais do que a gente está acostumado, né? A gente nunca... eu acho que é a primeira vez que vocês estão tendo contato com a duplicação, com o processo de duplicação de DNA, né? Mas o intuito aqui é que a gente está com um processo que ele é complexo, mas ao mesmo tempo ele é altamente fiel, tá? Ele não... você não tem aí um mecanismo de acúmulo de erros, porque ele precisa ser muito fiel, tá certo? E ele ainda sofre um controle muito rígido, muito estrito de tudo que está acontecendo ali, né? Isso a gente vê, por exemplo, com a atividade de revisão de incorporação de nucleotídeo por parte da DNA polimerase. As bases têm que estar tudo muito certinho, muito medidinho. Aqui cabe 3 pontos de hidrogênio, então faz isso, faz aquilo, liga aqui, liga lá. Ah, não deu certo, entortou a fita, né? Tudo muito intrínseco, assim, e tudo muito amarradinho para a gente ter o procedimento aqui, tá certo?
Bom, acabaram as dúvidas, eu vou parar de gravar e eu vou fazer